Opa, e aí, eu sou o Orca. Acho que é um dos primeiros vídeos que eu falo, não sei. Mas hoje eu vim falar sobre um pouco do Clip Studio. Eu não vi muita gente falando sobre o Clip Studio, principalmente em português. A maioria das pessoas que falam é inglês ou de outros lugares. Então eu decidi fazer um vídeo sobre falando do Clip Studio. Principalmente do Clip Studio 2.0, que saiu recentemente esse ano, no caso, né? E eu recebi um acesso de beta tester sobre as funções. Então eu vim mostrar pra vocês sobre a nova função do Clip Studio Paint 2.0. Primeiro que vou falar do 3D, interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês. São as cabeças. Isso aqui, ó, isso aqui não tinha no Clip Studio Paint e é muito interessante. É basicamente para tu ajudar na visualização do rosto, né? E ele tem não só uma cabeça, mas ele tem funções diferentes. Tu ir aqui nesse ícone aqui embaixo, ó, aparece aqui o painel de configurações. E aqui, ó, Facial Features, tem como tu modificar esse rosto. Nesse painel de deslizar aqui, é de regular o tamanho, largura, altura. Também dá de regular somente uma parte do rosto, tipo, quero mudar só esse olho, vou mudar só essa boca. No caso da... é inteiro, né, mas tem partes como a sobrancelha, né. São partes que dá de modificar um lado só. E daí, quando não dá, ele não aparece aqui. Mas é bem legal essa nova função, né, de ter um rosto, porque tu pode fazer vários rostos. Além disso, você pode modificar esse rosto do jeito que tu quiser. Por exemplo, assim. E desse rosto, você pode botar outro rosto por cima. Então, tu pode fazer vários rostos diferentes, ó. Com as mesmas modificações que tu já fez. Eu posso misturar esse rosto com esse rosto. E ele vai adicionando por cima e vai criando uma cabeça nova sem ter que estar sempre modificando ela. E mesmo com essas ferramentas aqui, tu pode criar vários tipos de rosto e usar como exemplo. Outra coisa interessante sobre o 3D é que veio uma nova função, principalmente para as mãos. É muito interessante. Aqui, ó. Em hand Pose, tu pode colocar sua câmera para fazer uma pose. E daí ele vai solicitar o tipo da câmera, o lado da mão, né? A mão direita e esquerda, e vai aparecer tua mão. Eu vou estar mostrando um vídeo aqui porque eu não quero mostrar minha câmera, né? Tipo, eu não tenho câmera, eu tenho celular só. Mas eu vou estar mostrando um vídeo de como funciona, eu já testei, ele realmente funciona, é muito bom. Meus amigos já viram também. E é muito interessante que tu pode botar qualquer pose sem ter que estar mexendo um esqueletinho por um aqui. Ou usar os presets que já tem da galeria do Clip Studio, né? E coisas assim. Outra coisa interessante que eles adicionaram é fazer os brushes mais realistas, né? Pode vir em Ink, e aqui tem Mixing Mode, e aqui tem o padrão e o percentual. E aqui é o Orca do futuro da edição do vídeo. Eu tava com um pouco de problema para usar essa ferramenta, porque parecia que ela não estava funcionando, ou porque ela não fazia diferença. Mas é uma diferença muito pequena de brush, que vocês podem ver a diferença de cor e de como ela se dissolve com outra cor que está por baixo. Então ela é um pouco complicadinha de entender, de mexer nela, e também varia de muita cor para cor. Então eu tava mexendo em várias cores e não tava conseguindo achar um exemplo bom. Tem um exemplo bem marcante lá no próprio site do Clip Studio, e tentar reproduzir o mesmo método que eles fizeram é meio complicado, mas eu consegui achar e eu tô aí mostrando pro vídeo para vocês como é que funciona. Ele realmente traz alguma mudança, tanta mudança de textura do brush como mudança de dissolver as cores, mas é basicamente isso. Então, a gente vai ver agora sobre a régua olho de peixe, que também saiu. É uma coisa bem interessante. Pode vir aqui em Layer, Ruler Frame, Create Perspective Ruler. E aqui vai ter a opção Fisheye Perspective. E daí você seleciona e vai aparecer essa coisa aqui, bem confusa. Mas eu vou tentar explicar da forma que eu entendi vendo outro vídeo, né? Porque
Meio confuso ver todas essas linhas e não entender o que que é. Principalmente para quem não entende sobre perspectiva. Mas eu vou tentar ensinar da melhor forma possível. Eu vou diminuir as guias para poder ensinar para vocês. Primeiro tem essa bolota aqui. Tem essa linha horizontal e a linha vertical. Esse é o nosso meio. E aqui temos os pontos de perspectiva. E normalmente por essa linha roxa, que ela não aparece muito, mas são os lados da linha. Meio difícil de usar, mas tudo bem. São os lados. E temos o meio dela para cima, que são outros pontos, que forma um cubo. Então temos um ponto de cada lado, são os pontos do lado, certo? E essa linha, ela é de onde está olhando, mais ou menos o horizonte, certo? O ponto dela, o meio. Então se você bota para baixo, tá enxergando as coisas de baixo. Se tu bota o meio dela em cima, vai estar enxergando as coisas de cima. Pode ver esse cubão aqui, ó. E ele fica bem distorcido. Então ele meio que cumpre o que promete, os pontos daqui. Ele puxa bastante, criando a perspectiva olho de peixe. E para aqueles que querem tipo criar uma sala, um cenário, é importante que esses aqui são os pontos que puxam a perspectiva, esse e esses aqui. Então a linha vertical puxa para cima e a linha horizontal. Você brincando com eles, aqui também tu pode arrumar esse ponto aqui para não ficar saindo do lugar. Então fica mais fácil. São os lados e a parte de cima. Então, à medida que ele vai se aproximando, ele vai se distorcendo. E daqui ele já tem a opção de em todas as camadas. E a configuração em todas as camadas. Então, fica mais fácil passar por cima de um rascunho ou sei lá, qualquer outra coisa que estiver fazendo. Então ele vai criar toda essa perspectiva. Bem, espero que tenham entendido sobre esse assunto, porque ele é meio difícil de entender, mas se alguém um dia utilizar, é assim que funciona. Agora eu vou falar sobre a função de alinhar e distribuir do Clip Studio, que agora adicionou. Ele é bem útil para quem mexe com design gráfico e quer alinhar as coisas que nem o Photoshop tem. Bem, eu vou fazer alguns pontos aqui para poder explicar. Basicamente, o alinhar e distribuir tem a função de alinhar e distribuir, como o nome diz. E aqui a base de alinhamento, pequenas funçõezinhas que vão distinguir como ele vai se comportar. Por exemplo, aqui é alinhamento de objeto. Ele basicamente mede de acordo com as linhas dos objetos. Do Canva, ele vai medir de acordo com o tamanho do teu canvas, tamanho do teu projeto de desenho. Na área de seleção, ele vai medir na área de seleção. Por exemplo, se eu faço uma seleção aqui, ele vai medir de acordo com como tá aqui. A guia, de acordo com as guias que tem no Clip Studio, eu não sei se funciona mesmo, porque na outra gravação eu tentei usar e ele não se alinha, então mais ou menos não sei para que serve isso. E tem o Auto Canvas, né, que ele basicamente vai tentar alinhar de acordo com alguns parâmetros aleatórios. Mas vamos ao seguinte. Temos aqui algumas bolotas, eu vou selecionar todas elas. E o alinhar, ele vai alinhar as distribuições de horizontal e vertical. Por exemplo, todo mundo veio para os cantos, ó, pelas bordas. Espera aí, deixa eu selecionar o campo que é melhor. O lado esquerdo, o lado direito baixo, lado direito cima, o meio direito, o meio cima, vamos dizer assim, e assim por diante. Se eu quiser botar todo mundo no meio, eles vão ficar no meio. Botar todo mundo horizontalmente, eles vão ficar também. E é isso que serve. Então, tipo assim, tu tem um texto ou um desenho que quero botar bem no meio. Por exemplo, se eu quiser botar um desenho, eu seleciono esse e ele vai ficar no meio. Agora, quando é muitos objetos, como eu tenho aqui nesse desenho, eu quero poder alinhar todos eles certinho. Então, eu vou selecionar todos eles e alinhar de acordo aqui. Ele não fica certinho, porque ele vem de acordo com o que
eles têm separados. Então ele vai muito além do que só alinhar certinho. Ah, vai aqui, pá, pá, pá. Ele às vezes não alinha certinho. E é meio difícil de entender. Mas com o tempo vocês conseguem entender. Então agora eu vou estar mostrando para vocês sobre a nova função do Clip Studio que eles adicionaram, que eu achei bem interessante. Então eu apenas peguei um doodle e eu colori ele rapidinho. Aqui tá a line e aqui tá as cores. Então eu vou selecionar logo essa pasta para ele poder detectar as camadas, né? Que é importante para ele entender. Aí você vai em Edit, Shading Assistant. Se tiver em português, provavelmente é assistente de sombra, sei lá, eu não sei o que o Clip Studio colocou. E daí tu vai poder editar a direção da luz e como a sombra vai refletir. É interessante ver que ele tenta ver mais ou menos as cores e a linha. Só que ele não é perfeito, então não é bom depender totalmente dele. Mas é muito interessante que ele realmente parece que ele ajuda. Eu acho que ele tá meio assim todo tortinho por causa da textura da line. Mas mesmo assim, tu consegue visualizar mais ou menos de como a luz se comportaria. E dá de ver que ele faz uma sombra do cabelo, no rosto, e como ele se comporta adicionando mais sombra. E aqui do ladinho, ó, tem várias opções que ele vai te auxiliar. Esse aqui seria a forma padrão, né? Que é tipo assim, uma cor natural. Tem a tarde, seria um sol mais pôr do sol, né? À noite, seria o azulado. Aquele amanhã bem cedão mesmo, aquelas 6 horas da manhã o sol já tá pegando. Uma luz simples, você dá de ver que ele já é uma luz mais diferentona. Uma luz de costas. E aqui tu consegue editar a intensidade de cada luz. Mas dá pra ver que ele não é perfeito. Mas mesmo assim, ele dá um efeito interessante porque ele pode te ajudar, né? Vamos botar aqui no padrão. E aqui vocês podem ver que tem as cores que ele tá aplicando e a configuração dessa camada que ele tá aplicando. Porque tu pode ver aqui do lado ó, que ele tá aplicando realmente camadas que tu pode editar depois, né? Com as configurações. Eu posso botar uma luz azul, a primeira luz, e a sombra um azul mais escuro. E dá pra ver o jeito que ele se comporta. Aqui dá de escolher entre uma cor mais sólida e uma cor mais desfocada, né? Mais esfumaçada. Não fica aquela coisa 100% bonita, mas ele te dá uma direção. Voltando aqui para o mesmo desenho, né? Queria falar um negócio muito interessante que o Clip Studio meio que eles melhoraram uma ferramenta, é o Liquify. Antigamente o Liquify ele só dava de usar em uma camada por vez. Então se eu tivesse a camada da line art, tinha que arrumar a camada da line art e depois ter que arrumar a camada da cor. Mas agora o Clip Studio, se você selecionar, você pode selecionar todas elas ou a pasta inteira e mover todas elas de acordo com como você quer. Isso é muito legal. E falando em mover coisas, agora o Clip Studio arrumou essa parte da seleção. Se você usa essa barra como eu uso, antigamente tu não conseguia mover, então às vezes tu tava desenhando um negócio e ele ficava em cima. E às vezes era ruim de ver, ou pintar, ou de traçar por cima. Traçar o laço. Mas agora, mesmo você trabalhando aqui, eu quero mexer aqui, eu posso simplesmente mover ele e pintar as partes aqui. Então isso é muito bom. A única coisa que deixa de ser bom nessa função é a parte do Ctrl V, que ele volta para o estado atual. Então se eu estou fazendo as seleções e coloco aqui, todo o Ctrl Z, ele volta pro estado que ele estava. Isso atrapalha um pouco, porque sempre tá movendo quando dá Ctrl Z, mas não deixa de ser ruim, porque agora dá para mover ele mesmo fazendo várias seleções. Outra nova novidade que o Clip Studio colocou no aplicativo, né, no software, é a versão 4 línguas. Agora temos o português, né? E é uma coisa que talvez alguma galera não estava esperando isso, porque do nada Clip Studio temos outras línguas como chinês simplificado, português, tailandês e indonésio. Mas a novidade é que os brasileiros, eles botaram português. Eu não estou usando a versão português porque faz anos que eu uso ele já em inglês. Eu vou meio que me desacostumar, achar estranho, não vou conseguir me achar ali. Decidi não botar em português. Mas sim, ele tá todo em português, então tá tudo traduzido para vocês. Se você não consegue entender inglês ou não tá entendendo ou se achando, é bom botar em português traduzido. Bem, esse é o primeiro vídeo, talvez eu esteja um pouco enrolado, mas eu tô tentando ainda. Eu gostaria de trazer mais conteúdo sobre o vídeo em português
português, porque não vejo muita gente trazendo, é um pouco interessante trazer. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo que eu vou tentar responder ou fazer um vídeo. Eu quero trazer outros vídeos também sobre algumas coisas que nem todo mundo conhece, trazer sobre o Clip Studio, porque ele tem muita função nele, escondido, tem atalho. Eu posso explicar como que faz brush, porque eu faço muito brush, tá tudo no meu Patreon, os brush, e é muito interessante mexer com ele, porque ele tem muita função interessante, ele é ótimo para desenho mesmo, porque ele tem várias funções para artistas mesmo, e ele vem implementando essas funções que são para melhorar o desempenho, fazer as coisas mais rápido. Além do mais, ele tenta trazer funções mais tradicionais também, então tu não precisa só depender de várias coisas prontas, tu pode fazer tuas próprias coisas também. E ele é abertamente. O único ponto ruim do Clip Studio, vamos dizer assim, é que ele não tem a moeda em português ainda, não tem a moeda BRL brasileiro, então fica muito difícil de gastar um pouco de dinheiro. Nem sempre todo mundo tem esse dinheiro, então as pessoas ainda vão depender da versão 1, né? Que ele vai continuar assim recebendo atualizações de bugs e correções até um período, eu não lembro qual o período, mas eu posso botar aí na tela o período que ele vai colocar, porque eu já fiz uma coisa assim no meu Discord. E por assim diante ele vai trazendo novas funções só pro 2.0 e também futuramente, talvez no próximo ano, 3.0 e assim em diante. Eu posso explicar também como que funciona o novo sistema de compra do Clip Studio, se alguém tiver interessado. Eu já fiz tudo no meu Discord, então talvez eu precise do vídeo, mas eu tenho um canal no Discord que tem alguns amigos, outras pessoas, eu publico tudo lá de todos os aplicativos que o pessoal já ganhou cargo, então tipo, se não tem um aplicativo sem cargo, eu não boto, mas se tiver eu coloco atualizações, todas as atualizações, correção de bug, novidades, funções novas, então acesse o meu Discord lá, vai estar o link na descrição. Muito obrigada a todos e talvez eu tenha um próximo futuro vídeo.